Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós continuamos então o nosso propósito de leitura bíblica anual. Hoje, dia 6 de abril, nós estaremos lendo os capítulos 18, 19 e 20 do primeiro livro do profeta Samuel. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então, capítulo 18. E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul tornou naquele dia e não quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto por ele e amou a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria, e Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que quando Davi tornou de um combate com os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, ao encontrarem com o rei Saul, com trompetes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam, e diziam: Saul matou seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Saul ficou muito nervoso e essas palavras o desagradaram, e ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim atribuíram somente milhares? O que mais poderei ter além do reino? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa, e Davi tocou com a sua harpa, e como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Por isso Saul removeu de si e fê-lo capitão sobre 1000. Ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: Contempla a minha filha mais velha, Merabe. A ela te darei por esposa. Somente seja tu valente para comigo e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: Que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. E Davi disse a Saul: Quem sou eu, ou quem é a minha vida, ou a minha família, ou a casa de meu pai, para que eu venha ser genro do rei? Porém sucedeu que nos dias em que Merabe, filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o Mealotita, por esposa. E Mical, filha de Saul, amava Davi. E contaram a Saul, e aquilo o agradou. E Saul disse: Dar-lhe-ei a ela, para que ela seja por esposa e por laço, para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Tu serás neste dia o meu genro com uma das duas. E Saul ordenou ao seu servo, dizendo: Conservai com Davi secretamente, e dizei: Eis que o rei agrada de ti, e todos os teus servos te amam. Agora, portanto, sê tu o genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse: Parece-vos coisa pouca ser o genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado? E os servos de Saul lhe disseram, dizendo: Desse modo falou Davi. E Saul disse: Assim direis a Davi: O rei não deseja qualquer dote, mas 100 de prepúcio dos filisteus, para ser vingado dos inimigos do rei Saul. Porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando os seus servos contaram a Davi essas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido, porquanto Davi se levantou e se foi, ele e os seus homens, e
matou 200 de homens dos filisteus, e Davi trouxe os seus propulsos e entregou a totalidade ao rei, para que ele pudesse ser genro do rei. E Saul lhe entregou a Mical, sua filha, por esposa. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e que Mical, a sua filha, o amava. E Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que, depois que avançavam, Davi se portava de forma mais sábia do que os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado. Capítulo 19. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os servos que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi, e Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, o meu pai, vai procurar matar-te agora. Portanto, rogo-te, acautela-te ao amanhecer, e permanece num lugar secreto e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde esteves, e eu conversarei com meu pai sobre ti. O que vi, isso eu te contarei. E Jonatas falou a Davi para o seu pai, Saul, e lhe disse: que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo. Pois ele colocou a sua vida em sua mão, e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação a todos em Israel, e tu viste e tu alegrastes. Por que então pecarás contra o sangue inocente ao matar Davi sem nenhum motivo? E Saul atentou para a voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou a Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe a Davi até Saul, e ficou em sua presença, como nos tempos passados. E houve guerra novamente, e Davi saiu e lutou contra os filisteus, e o matou com um grande massacre, e eles fugiram de diante dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com um dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede. E Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul, porém, enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, esposa de Davi, lhe contou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu, fugiu e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e a cobriu com um tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, ela disse: ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-no até mim no leito, para que eu o mate. Então os mensageiros entraram, e eis que havia uma imagem na cama e um travesseiro de pele de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: por que me enganastes assim, e mandaste embora o meu inimigo para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, por que deveria eu matar? Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel a Ramá, e contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote, e informaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, e quando eles viram a campanha dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando foi dito isto a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. E então foi também para Ramá, e chegou a um grande poço que está em seco, e ele perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E foi dito: eis que eles estão em Naiote de Ramá. E ele foi para lá, em Naiote de Ramá, e o Espírito de Deus também esteve sobre ele, e ele seguiu adiante e profetizou até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também se despiu de todas as suas roupas e profetizou diante de Samuel da mesma forma. E ficou deitado naquele dia inteiro, até aquela noite inteira, pelo que eles disseram: está Saul também entre os profetas? Agora o capítulo de número 20. E Davi fugiu de Naiote em Ramá, e veio e disse diante de Jonatas: eis o que eu fiz,
qual é a minha iniquidade? Qual é o meu pecado diante do teu pai para que ele busque a minha vida? E ele disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará coisa alguma, grande ou pequena, mas isto ele te mostrará. Porque o meu pai esconderia esta coisa de mim? Não seria assim. E Davi também jurou e disse: o teu pai certamente sabe que eu encontrei graça aos teus olhos. E ele disse: que Jonatas não saiba disso, para que não esteja aflito. Mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então disse Jonatas a Davi: o que quer que deseje a tua alma, eu mesmo farei a ti. E Davi disse a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição, mas deixa-me ir para que eu possa me esconder no campo até anoitecer do terceiro dia. E se o teu pai sentir a minha falta, então diz: Davi muito seriamente me pediu para sair e para que pudesse correr até Belém, sua cidade, pois há lá um sacrifício anual para toda a família. E se ele disser assim: está bem, o teu servo terá paz, mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Porquanto tratarás com bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, matar-me, ou mesmo, afinal, o que deverias eu levar contra o teu pai? E Jonatas disse: longe esteja de ti, pois soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não tu diria eu? Então disse Davi a Jonatas: que me contará? O que o teu pai respondeu rudemente? E Jonatas disse a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos juntos. E Jonatas disse a Davi: ó Senhor de Israel, quando eu tiver sondado meu pai a esse respeito, amanhã, a qualquer hora, ou ao terceiro dia, eis que se houver bem para com Davi, eu não te enviar e não te mostrar, e que o Senhor assim faça, e muito mais a Jonatas, mas se aprover ao meu pai fazer o mal, então tu mostrarei, e te mandarei embora, para que possais ir em paz, e o Senhor esteja contigo, como tem estado com meu pai. E tu não somente demonstrarás bondade ao Senhor, porquanto se eu ainda viver, para que eu não morra, e como também não cortarás a tua bondade da minha casa, para todo sempre, não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles à face da terra. Assim Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor até mesmo nisso requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele amava como amava a sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias, então descerás rapidamente e virás o lugar onde escondias quando no negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atira para um alvo, e eis que enviarei um jovem dizendo: vai e encontra as flechas. E se eu disser expressamente ao jovem: eis que as flechas estão neste lado, apanhas, depois vem, depois haverá paz para ti, e nenhuma ferida, como vive o Senhor, assim direi. Mas se eu disser ao jovem: eis que as flechas estão além de ti, segue para o caminho, pois o Senhor está te mandando embora. No tocante à questão que tu e eu falamos, que o Senhor esteja entre mim e ti para sempre. Assim Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne, e o rei assentou sobre o seu assento, como de outras vezes, sobre um assento junto à parede, e Jonatas se levantou, e Abner, que se assentou ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vago. Todavia Saul nada falou naquele dia, pois pensou: algo lhe sobreveio, ele não está limpo, seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o segundo dia do mês, que o lugar de Davi estava vago. E Saul disse a Jonatas: meu filho, por que não veio o filho de Jessé comer, nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu que seriamente para ir para Belém. E ele disse: deixa-me ir, rogo-te,
pois na nossa família tem um sacrifício na cidade, e eu e meu irmão, ele me ordenou ir para lá, e até agora, se tenho achado favor aos teus olhos, deixa-me partir, rogo-te para os meus irmãos, por isso eu não vim à mesa do rei. Então a ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele disse: Tu, filho da mulher rebelde, pervertida, não sei eu o que escolheste, o filho de Jessé, para a tua própria confusão e para a confusão e nudez da tua mãe? Pois enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido, nem o teu reino. Por isso, agora manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que deve ser morto? O que ele fez? E Saul atirou um dardo contra ele para o atingi-lo, pelo que Jonatas soube que o seu pai estava determinado a matar Davi. Assim Jonatas se levantou à mesa num irado, e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que, pela manhã, Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi e com um jovem pequeno, e disse ao seu jovem: Corre, encontra agora as flechas que atirei. Enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha da além dele, e enquanto o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou ao jovem e disse: Não está a flecha além de ti? E Jonatas gritou ao jovem: Apressa-te rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém, o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi é que conheciam aquele negócio. E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e disse: Vai e leva até a cidade. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção a Saul e caiu sobre a sua face em terra e curvou-se 3 vezes. Eles se beijaram, choraram juntos e até se exceder. E Jonatas disse a Davi: Vá em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente para sempre. E ele levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Então, meus irmãos, aqui mostra, o que um homem, tomado por inveja, é capaz de fazer. Fica claramente nesses 3 capítulos aqui, 18, 19 e 20 de 1 Samuel, que Saul teve um começo promissor, mas depois que ele se rebelou contra o Senhor, um espírito de inveja tão grande tomou conta da vida de Saul, ao ponto dele tentar contra a vida de Davi, que nenhum mal fizeram. Então, a exortação que fica é que não sejamos dominados por sentimentos perversos, porque as consequências são muito danosas, são muito maléficas. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.